Olá, rádio ouvintes, tudo bem? Adorei! A gente vai modificando a vinheta conforme o clima. Conforme o dia. Talk Radio entrando no ar, né? Houve uma mudança, então aquela sessão elétrica que acontecia todas as quartas passa para segunda-feira com o Fernando Zunho e a Cristiane Ganzo. A Cristiane hoje está impossibilitada de participar do programa conosco. Então é nóis! Isso aí, galera. Muito bem, bem-vindos a mais um Talk Radio. É isso aí, a gente falava aqui em off do negócio do acidente, né? Então, assim, só para atualizar as informações. Quinta-feira eu fui acometida da síndrome de abstinência do sarau. Me deu um troço. Aí a Cláudia Tarde também falou assim, eu não aguento mais. Eu falei, eu também não aguento mais. Aí o Fischer, no mesmo dia, mandou um e-mail dizendo assim, que estavam com muita saudade de compartilhar com a gente, porque, por incrível que pareça, né, são pessoas todas ligadas à escrita, à leitura, à literatura e tal, mas não tem um espaço como esse de pura curtição de leitor. Exato. Não é para dar uma aula, não é para escrever, é para compartilhar aquilo que leu e gostou. Não é nenhum grupo de leitura, assim, que tu vai lá, vamos ali se reunir, né? É um espaço de confraternização, quase celebrar a literatura, assim, celebrar festivamente, alegremente e sem nenhum, assim, não tem nenhuma coisa pernóstica e pedante e nariz pra cima, não tem nada. E ao mesmo tempo tem muita informação assim, preciosíssima que circula ali, né? Certo. Então, assim, dado nomes de autores, nomes de livros, citações, histórias que vão contando, pequenas coisas que vão te iluminando, exatamente. E aí, Sarau Elétrico é o iluminismo de Porto Alegre. O movimento iluminista de Porto Alegre. Partindo desse quadro, eu pensei comigo, não, eu vou procurar um lugar para fazer um sarau, assim, fora do padrão, enquanto não abre o Ocidente. Aí pensei, na Cidade Baixa, tu me desculpa, o pessoal aí da Cidade Baixa, tudo bem, mas eu inclusive fui criado na Cidade Baixa, eu tinha uma casa, meu pai e minha mãe lá no Olavo Bilac, mas eu não gosto do astral da Cidade Baixa como o astral de noite. Acho que é uma coisa assim de muito álcool pra... Não sei, uma bebeção. Tá tudo bem, em qualquer lugar se bebe, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que... Não sei te explicar. Não sei se é muita gente bebendo muito, eu não sei o que é. Sabe que eu tenho uma engraçada, porque eu sou meio botequeiro, assim, né? Eu gosto de dar umas... de conhecer, ver, sabe? Ler, alguém fala que tem um bar legal, novo, assim, então tu vai lá, gosto de ir. Até porque eu gosto de Porto Alegre e me irrita um pouco. Eu sei que tem esses problemas, como toda cidade tem, mas tá. Aí o que mais me irrita é assim, tipo, não tem nada pra fazer em Porto Alegre, as coisas abrem e fecham, não sei o que. Tu vai, a pessoa não vai. Não aí vai. Tem e a pessoa não vai. Então vai. Eu vou, pelo menos eu vou lá, vai fechar, bom, antes de fechar eu vou tentar dar uma passada, ver qual é que é, se o lugar é bom, se é ruim, se eu nunca mais pôr meus pés lá, ou se eu vou querer voltar toda semana, enfim. Então pelo menos eu quero conhecer o que tem na minha cidade, assim, cheio de galerias de exposições. Um museu agora, finalmente tem, porque tem vários museus, mas finalmente agora tem um museu que foi construído para ser um museu, que é o Iberê Camargo. Tem várias coisas que acontecem, vários teatros, blá blá blá, ok. As pessoas só reclamam, mas as pessoas só reclamam. Restaurantes, cheio de restaurantes de todos os tipos, preços, tamanhos, o que quer que seja, enfim. Então, nesse sentido eu gosto de dar umas bisoiadas. Mas e a Cidade Baixa realmente fazia muito tempo que eu não ia, porque tem uma coisa mais... é difícil de dizer, assim... Eu sei que tem uma coisa ali que não é muito meu estilo, assim. Eu acho que é uma bagunça mais desgovernada. E olha que eu gosto de uma bagunça, mas eu acho que tem que ter um limite, assim. Eu não sei bem o que é. Não sei Talvez seja uma coisa mais desleixada com... No meu caso é diferente do teu, porque assim, eu já sou de uma outra geração, assim, aquilo ali não é pra mim, entendeu? Assim, não me sinto à vontade. Não, eu entendo. Mas por outro lado, eu também não vou ir num lugar assim, eu não vou ir no Plaza São Rafael tomar um chá. Tomar um Blood Mary. Eu admiro a pessoa que toma um Blood Mary, por exemplo. Só senta com nabo, não é aqui que eles botam
Aqueles botam assim pra mexer, é um cenoura. salsão, uma cenoura. Só põe uma cenoura, tu recebes o teu Blood Mary, uma cenoura para mexer. Tá, mas voltando, tá, desculpa. Aí, não, imagina, nossa, legal. Não. Aí, não, por exemplo, deixa eu falar mal de um lugar que assim, aí um dia, umas amigas minhas de Caxias, que adoram, que vêm pra cá e são adoram uma ferveção. Ai, vamos num boteco que é bárbaro, que não sei o que, tal do Natalício. Eu falei, qual? Lá na Cidade Baixa, que tem outros ali tem um ali perto. Eu conheço um que é meio no centro ali. Tá, tem na Praça Maurício Cardoso que é novo. Não, esse mas eu gostava, eu ia, mas porque eles servem nos sábados, é um bar paulistano, assim. E tem o original, era lá no centro, perto dos antiquários ali, que é meio centro, meio Cidade Baixa ali. Ali que eu fui, tá. Eu odiei o lugar com todas as forças do meu ser, porque eu achei horrível. Primeiro, tudo que eles serviam era péssimo. Frito. Não, além de ser frito, tu tem o mesmo gosto. Que foi frito na mesma banha. Não interessa o que tu pede. Aí o tal do escondidinho tem o mesmo gosto da coxinha, que tem o mesmo gosto do piri. É tudo igual, é tudo uma gororoba só, frita num azeite só. E os caras te enfiam chopp igual abaixo. Adoidado! Tu não consegue te mexer quando tu vai respirar. Tchum! Tchau, chopp! Tchum! E aquelas... E aí tu vai no boteco e tu fala assim, galera, vamos dar uma economizada, vamos num boteco tomar um chopp, assim. Não vamos num restaurante gastar, vamos tomar um chopp. Sai de lá, assim, um chopp custa R$5, aí tu sai de lá, os caras enfiando o chopp, adoidado. Tinha um chopp, assim, tu não tem nem tempo de dizer não. Tu olhou pra direita pro garçom, assim, pra dizer não. O copo tá cheio e o garçom já vazou. E se bobear, já tem 10 coxinhas, 25 escondidinhos, 36... Mas o que é isso? E um barulho que tu não consegue ouvir o que as pessoas falam. Todo mundo gritando, porque assim é uma coisa muito popular, é uma vibe. Aí eu saí de lá apavorada, eu falei assim, olha, nunca... E aí tu sai de lá com um cheiro de fritura. Cara. Não, mas isso já aconteceu comigo num lugar que eu também fui uma vez. Porque vamos lá, quero conhecer, o Copipi. Vamos no Copipi. Sim, vamos no Copipi. Eu saí do Copipi com a minha roupa. mais bonito da cidade. Eu saí com a roupa fedendo de fritura. Porque não sei se não tem exaustor. Não sei o que acontece. Agora, não sei o que acontece, porque uma coisa é tu sair fedendo a fritura do boteco da esquina, que realmente, ok. Tá. Agora, tu vai num restaurante que é metido, que é caro, caríssimo, e que tá no top 10. Sair fedendo a fritura. Não. Fiquei de cara. Aí falei, deu vontade de mandar a conta da lavanderia. Claro, porque tu tem que... Claro. Abate desse valor aí, porque eu vou gastar uns R$40 pra lavar. Eu achei... Bom, pra tu ver como eu sou chata. Mas é isso. Bonita, tia. Sabe que o natalício, eu ia no início, eu gostava de ir num sábado que tem feijoada. Eu gosto de feijoada. E aí os caras ficam naquele negócio do chopp, fica. Eu acho que é menos, ficam. Mas não tem tanta fritura. Sim. Tem ali, tem uma feijoadinha, tu vai lá comer feijão, Tá. Mas a função do chopp tem as cachaçinhas ali, tudo e tal. Mas realmente, assim, tu sai de lá fedendo a fritura, tu não ouve nada. Tu gasta uma grana, tu fica os gritos, tu gasta uma grana. É aquele lugar, eu me lembro que também nunca fui nascido do lugar, mas já fui lá mais de uma vez. E eu sempre pensava que deve ser um bom lugar de levar, assim, quando tu tem um encontro meio às escuras com alguém, assim, com um novo namorado, sei lá. Aí tu tá com medo de não ter assunto com a pessoa. Não precisa. Vai lá, não precisa. Eles resolvem pra ti. Seus problemas acabaram. Tem aquelas plaquinhas, cheias de plaquinha nas paredes, com piada, que eu não sei o que. Enfim. Mas eu, voltando ao assunto dos bares em geral, eu também acho que, sei lá, idade ou o que é, mas eu tenho gostado de lugares mais calmos, que eu possa... Eu gosto de conversar. Não é idade, é o estilo de vida também, mas eu já fui mais botequeiro, assim, de coisa, eu gosto de sair, gosto de fazer festa, que vai mais pra dançar e, sei lá, do que pra bater um papo. Mas eu adoro conversar.
E aí tu quer um bar que tu possa conversar e não que tu saia de lá com uma garganta arranhada, o pulmão meio cansado já. Mas enfim. Não, e aí tudo começou com começou com o acidente. A Cidade Baixa, daí a Cidade Baixa realmente tem. Mas eu fui esses dias, aí tá, eu fiquei muito tempo sem ir na Cidade Baixa. Agora só pra defender um pouquinho a Cidade Baixa. Eu fui lá e... A última vez que eu fui, agora eu vou falar, de verdade, eu acho que tava me poupando dizer. A última vez que eu fui, me pareceu uma chinelagem. Assim, a última vez que eu fui, um tempo atrás, assim, disse, uma chinelagem isso aqui, não quero, não é pra mim, sei lá, se eu tô envelhecendo, se eu tô qualquer... Não interessa, mudei de vida, não sei lá, como é que é. Não interessa, a sensação alguma coisa é aconteceu e que eu achei uma chinelagem, assim. As ruas, os movimentos, as músicas, enfim. Aí, um amigo meu, um bom amigo, cujo gosto pra cerveja, gosto de tomar cerveja boa e musical, eu confio. Ele disse, tem um amigo meu que trabalha num bar no Olivos, lá na Cidade Baixa. Olivos chama-se. É na República, quase na João Alfredo, do lado do OCIP. OCIP? É o OCIP. Que fica a galera na rua ali. O dia que eu fui não tinha muita gente na rua. Mas bem pertinho ali do 512. Mas aí eu fui no Olivos com ele e de fato eles têm uma carta de cerveja pra quem gosta de tomar cervejas diferentes, sei lá, coisa, uma carta de cerveja super boa, tranquilo, assim, mesas esparsas, não tem assim as pessoas pra ir no banheiro ficam pedindo, se empurrando as suas cadeiras, tem que ficar dar uma cotoveladinha ali, vai abrindo, o alguém já pega, já passa a mão, já faz um chamego. Chamego da nega. Já tem buraco da nega. Já chega o... Então num espaço mais civilizado, assim. Não precisa, obrigada. Não, a Fátima trouxe um cafezinho maravilhoso. Tá com um cheirinho delicioso. Obrigado, Fátima. E aí... Então, assim, aí foi um lugar legal, tem um lugar legal. Daqui a pouco tem uns lugares legais, assim, tá? Claro. Dá pra não generalizar o lugar. Mas, de fato, eu sinto uma falta do Ocidente. Fica com esse pra ti. Tô tremendo, gente. Acho que eu tô com problemas. Tô com parto. Assim. Não, tu sabe que... Bom, voltando ao negócio do Ocidente. Aí eu pensei assim, quinta-feira, vou dar uma banda no Bonfim pra ver se eu acho algum lugar. Aí liguei pra umas 2 pessoas ali, liguei pro cara, o Felipe do Som, liguei pra não sei quem. E nesse meio tempo liguei para o Fiapo. Aí o Fiapo falou, olha, Kátia, foi por 1 milímetro, eu até falei 1 pentelímetro, que não abriu neste final de semana o bar. Porque tá tudo certo, agora só falta um carimbo num papel, uma coisa assim. Aí ele me disse, o advogado disse que não, dessa semana não passa, inclusive pode ser que ele consiga essa liberação na segunda-feira. E eu, então, fiquei com todo mundo em alerta, em stand-by, falei com a Cláudia, falei, olha, se abrir hoje, a gente faz amanhã. Se abrir amanhã, a gente faz amanhã. Assim, kamikaze. Claro. Vai quem quer, não tiver ninguém, nós vamos estar lá, né? Aí divulgaremos ali nas redes e blá blá blá. Claro. E era isso, mas assim, entre essa semana, dessa semana, segundo eles, não passa. Eu falei agora com a Rô. Pois então, E aí ela me disse que dessa semana eles estão reabrindo, né? Não tem, acho que, muita data exata. Porque eu sei que tem essa parte burocrática também, a gente nunca sabe, né? Um carimbo que pode dar, tem que ir lá. Carimbo pode ficar praticamente ficar ali na frente do cara dizendo, você não pode carimbar. Carimba agora. Carimba, dá uma carimbadinha. Carimba pra gente. Carimba pra gente. Meu querido, carimba aí. Vamos lá, carimba aí. Sabe o que eu carimbo pra você? Eu posso dar uma carimbada. Tu só olha. Quando olha, eu carimbo aqui pra você. Olha, tu carimba tão bem. Olha o teu carimbo. Olha, tu tem uma firmeza na mão pra carimbar. No carimbo. Aí eu tô achando assim máxima. Aí eu quero muito te ver carimbar tudo. Disseram que tu carimbas tão bem. Eu vim aqui praticamente só para te ver carimbar. Aí já Raul Seixas, o carimbador maluco. Onde é que vocês pensam que vão? Aí papo psicodélico. Que papo psicodélico. Eu acho que tem uma coisa nesse café, galera. Gente, que viagem. Mas então tá, aí quinta-feira então vocês só se falaram assim sobre isso.
Tu achou algum lugar? Sim, não, aí como diante dessa possibilidade de abrir nessa segunda, entre hoje e amanhã, eu parei tudo e falei assim, não vou fazer num outro lugar, não tem, vai que abre. Aí eu marco num outro lugar e hoje me ligo fiável, aí abriu, aí eu vou fazer com o Ocidente Aberto, eu vou fazer num outro lugar, eu teria que ter começado a divulgação na quinta. Lógico. Agora, para fazer no Ocidente se abrir hoje, a gente começa a gritar aí aos 4 ventos. Lógico, sai. Tem um troço que passa de propaganda do Sofazão, que passa aqui na frente, é um carro... Esses carros de político, que o político usava, não sei se ainda pode. Sofazão, blá blá blá, dá pra fazer... Sarau. Ai, Sofazão, vê se tem cabimento. Sofazão, na porta da tua casa. Na porta da minha casa. Aí passa a filha pergunta, centro, a criança pergunta, pai, o que é um sofazão? Meu filho. Pois é. É um sofá. É um sofá grande. Enorme. Enorme o sofazão. E eu quero dizer que eu fico muito feliz. Por quê? Eu tô ali olhando pra pilha de livros do Sarau. É o Sarau. E eu aproveitei esses dias aí de feriado de Páscoa, escrever um pouco, pensar, tá? E aí eu peguei o livro do Sarau, comecei a dar uma lida, sem outros que eu já tinha lido, em boa parte, avançar nos capítulos. E aí li um capítulo, li outro capítulo e comecei a ficar encantada com os capítulos, com os textos, com o jeito, mas assim, eu acho que é mais... Claro que a informação também é legal, mas é bem isso, não tem pretensão nenhuma, não tem ranço de intelectualismo, de coisa. Embora tenha uma cultura muito fuder ali, tem informações super legais, super coisas, curiosidades quase, assim, nome de autores que tu não conhece, uns que tu adora, mas que talvez aquele texto tu não tenha visto, e assim vai, sabe? Tu vai... Eu terminei o segundo capítulo e pensei, vou deixar o próximo capítulo pra não vou gastar tudo agora. Vou economizar. Eu sei como é. Porque como são os assuntos também são diferentes, assim, então, eu conheço, pelo menos de ouvir quase vocês, todos. Então dá vontade, tu lê e tu fica meio que se ouvindo, ouvindo vocês e te imaginando aquele lugar. As fotos do livro, pessoal. Vou indicar o livro, fica aqui a minha... desculpa. O livro é lindo, a edição do livro é linda, os textos são incríveis e as fotos são belíssimas. Ou seja, se você não adquirir o seu... Está marcando. Não, assim, mas é muito legal. Começa o livro... com um texto belíssimo do Carpinejar. E depois tem uma cronologia desde 1999 até 2011, né? Isso. E a cronologia, parece, vou ler uma cronologia, coisa chata. Não, é divertidíssimo, é ótimo. Né? E essa foto aqui é um dos primeiros saraus, assim, então, éramos todos jovens, né? Olha só. Não, o livro é Frank de terno e gravata. O Frank usava, ele se pilhou, no começo ele ia de terno e gravata e ia também com um chapéu de cowboy. Era assim, eu acho que era também no tempo que ele tinha a banda Cowboys Espirituais. E ele meio que se pilhou, eu acho essa foto aqui. As fotos, a maioria são da Cíntia Vanzella. Eu acho essa foto linda. Linda, né? Tem várias fotos. Tem fotos lindas, tem... E aí tem fotos assim, não só deles no sarau, tem fotos do Ocidente, de fora, de dentro, das pessoas assistindo, de casais. A capa mesmo, que é a entrada do Ocidente, é clássica, isso, né? Clássico. É lindo. E o... que eu tava falando das fotos que não são só da... Que não é só disso, que tem fotos do sarau, ele tem fotos assim das garrafas com as velas, dos vinhos, aí te dá uma vontade, assim... Eu peguei, juro, eu tava no feriado de Páscoa agora, botei uma música de fundo, um jazz rolando de fundo, fiquei lendo o sarau e tomando um uísque, deixando sozinho lendo e me divertindo horrores. Não, aproveitando. É muito legal, muito gostoso. E um dos primeiros saraus, né, / capítulos ali, já que a gente estava falando de Porto Alegre, dos bares e consequentemente da cidade, o capítulo sobre Porto Alegre é incrível, é muito legal. Eu nem me lembro mais. Não lembra mais? Eu não lembro. Bom, começa que o Moreno vai da Grécia Antiga a Porto Alegre, nos anos 2000 em Porto Alegre do churrasco, que é muito genial. Muito legal.
Porto Alegre, Depois tem erotismo e pornografia, tem futebol, tem traição, tem amor e paixão, tem pé na estrada, tem futebol, já falei, né? Tem um monte de coisa. É muito bacana. E o primeiro capítulo é sobre o sarau, né? Sobre como começou, como eles entraram, cada um ali entrou, enfim. Não, enfim, é um livro bacana mesmo. Eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido levantar esse projeto, né? Que obviamente tem a participação de todos mas assim, eu me empenhei pessoalmente assim para que a coisa rolasse. Agora, esse livro, esses dias alguém perguntou, tá, mas onde é que tem? Eu até vou fazer isso, eu vou levar para Palavraria e para Bamboletras que não tem, porque quem fez a distribuição, na verdade, foi a Belas Letras, que é essa editora. Só que, claro, não é um livro assim que vá vender loucamente, porque não, entendeu? Mas ele tem na Cultura. Tem, eu vi na Cultura. Tem na Cultura. E na Casa de 10 eles... Não, tem lá no Sarau para vender. Ah, é? Lá no Ocidente. Claro, então, se Deus quiser, esperamos que terça-feira que vem... amanhã, você tá dizendo? Não. Amanhã tu acha que já... A ideia... Tá em stand-by, tamo lá. Estamos em stand-by. Se rolar, rolou. Se não rolar... Bom, eu tava vendo, eu gosto muito da Rosana Herman, né, que é uma mulher que ela hoje está na Record, ela tem um blog chamado Querido Leitor, e ela sempre dá dicas de... Ela é, assim, interneteira de primeira leva, ela tem um livro escrito sobre Twitter, ela é uma pessoa que utiliza todas as redes sociais e pesquisa e trabalha com isso. Então ela presta um serviço assim inestimável de dicas incríveis que ela dá. Ela grava vídeos com pequenos trechos. Dicas, eu já aprendi muita coisa com ela. Ela tem um texto muito bom, já foi redatora de programas humorísticos, assim. E uma época ela teve um programa, já trabalhou em TV, eu gostava muito do programa dela. Uma mulher muito interessante, muito inteligente. E ela vive participando no mundo inteiro desses TED, sabe? Essas palestras, TEDx. Ela é convidada invariavelmente porque ela realmente é muito talentosa. Ela deu uma palestra aqui em Porto Alegre, dentro dessa conferência, desse modelo TED, que foi bárbaro, assim. Ela fez um cruzamento das coisas que ela gosta, que é escrever, tecer, e a tecnologia foi lindo, assim. Bom, no site dela, eu assino o RSS para receber as atualizações dela, e ela agora está numa pilha de fazer cursos. Ela já andou falando dessa... tem um portal que oferece cursos de várias universidades do mundo inteiro, são cursos gratuitos pela internet, que tu faz, tu te inscreve, tu tem que assistir os vídeos, tem teste, tem uma bibliografia que tu tem que ler, tem uma prova final e tu ganha um certificado. E é tudo de graça e são altos cursos, né? Então ela começou a fazer um que ela comentou de filosofia e tal, e agora ela está fazendo um outro chamado A Beginner's Guide to Irrational Behavior, que é de um israelense da Universidade de Duke. Ele era do MIT, ele é um cabeção que se dedica a trabalhar a partir dos processos irracionais da mente, das escolhas. Aqui ela diz assim, entre os mais incríveis exemplos que ele oferece, aí tem é que agora ele não está aqui... A Beginner's Guide to Irrational Behavior. Exatamente. Um guia de... comportamento irracional. Para iniciantes. Para iniciantes, Então, assim, ele diz que a gente é severamente iludido por supostas escolhas racionais, que são absolutamente irracionais. Ele dá alguns exemplos, eu vi umas palestras dele aqui no TED, tem uma aqui que é muito interessante, que ele diz assim, existem alguns países em que os voluntários para doações de órgãos depois da morte são muito altos.
E existem outros países que o número de pessoas que aderem a esse programa são muito baixo, né? Aí ele foi pesquisar o que é qual é a diferença. E ele percebeu que existem países assim que são países europeus muito próximos e que têm uma configuração sociopolítica e econômica muito parecidas e, no entanto, eles têm números muito discrepantes. Assim. Um tem adesão de 28% da população para programas de doação após a morte, outros de 70%. Ele foi ver o que é. E ele chegou à conclusão que era uma coisa assim muito... era a maneira como era conduzida a pergunta. Então, assim... As pessoas recebem a sua licença de trânsito e recebiam, em alguns países, nos que tinham a menor taxa de adesão ao programa, a pergunta era assim: se você quer participar do programa de doação voluntária, marque um X no quadradinho. E ninguém lia e ninguém marcava. E nos outros países era assim: se você quer participar... Não, se você não quer participar do programa de adesão, marque um X. Como ninguém lia, ninguém marcava, entendeu? Os números eram enormes. Porque a pergunta era para marcar se não quisesse. Claro. Ninguém marca. Sacou? Aí todo mundo... Isso não ilustra muito bem a tese central da irracionalidade. Mas ele diz que a gente tem um código assim, moral distorcido. Então ele faz algumas experiências assim do tipo, ele bota assim, ele prova cientificamente que as pessoas escolhem as coisas por um critério que não é racional. Ele prova isso cientificamente. As pessoas são induzidas a escolher coisas. Então, assim, ele diz assim... ele faz... Eu não estou conseguindo, dar a dimensão porque eu teria que ter muito memorizado toda a sequência lógica das pesquisas. Mas do tipo assim, ele fez uma pesquisa que era assim, ó... Ele bota duas pessoas, tá? Um cara e pergunta qual é a pessoa mais bonita de dois caras, tá? Aí tudo bem, ok. Aí ele introduz uma terceira variável, que ele pega a mesma foto, é uma foto feia, assim, distorcida com Photoshop, sim, de um dos caras que já tá ali. Ou seja, ele bota o fulano A e o fulano B. A terceira coisa é o fulano B com uma pequena alteração no Photoshop, então ele fica feio, ele fica menos harmônico. Sim, sim. E todo mundo Mas tem alteração. É a mesma pessoa, sim, sim, que tá ali de um lado, que tá meio feia. Assim, ele tá um pouco distorcido, sim, sim, então sim, ele tem... Mas foi feito artificialmente essa distorção, não é um ângulo que a pessoa não sabe bem. Não, é uma coisa de Photoshop, uma coisa de um... sim, desses programas de edição de imagem. Então, assim, tu tem o fulano 1, o fulano 2 e o fulano 3 é o fulano 2 distorcido. Então, as pessoas olham, se esse fulano 3 não aparece no teste, todo mundo escolhe o fulano 1, que é mais bonito que o fulano 2. Quando tu bota essa variável do fulano 2 com a foto mais feia, todo mundo escolhe o fulano 2 que tá mais bonito do que aquele, porque eles olham e acham que aquele é mais bonito que aquele, então desprezam o fulano 1. Tu tá entendendo? Tem pequenas artimanhas que o cérebro produz e que tu não pode basear as tuas escolhas acreditando que isso tá certo. Porque tu está sendo iludido o tempo sim, todo. Ele prova que a gente não sabe, que a gente usa recursos errados para fazer as escolhas. Então, a maioria das escolhas são mal feitas, porque a gente não usa padrões de racionalidade. Ele conta, ele é um cara que ficou 2 anos num hospital que ele teve 80% do corpo queimado. Então, inclusive, até ele fala aqui nesse TEDx, ele fala rapidamente sobre isso, sem fazer. Então, ele diz que como ele ficou 2 anos no hospital e ele tinha que diariamente, as enfermeiras tinham que remover todas as bandagens, todas as satas, ataduras, os curativos
e que era muito dolorido, que ele diz assim, qualquer pessoa que vai tirar um band-aid só pode escolher 2 opções, ou puxa rápido, que vai doer mais, mas dura menos tempo a dor, ou tira bem devagarinho, que vai doer menos, mas é mais prolongado. Só tem essas 2 escolhas para fazer. Mas as pessoas que fazem isso profissionalmente, elas não estão interessadas, elas não avaliam, elas têm um padrão que é um padrão tipo do cara que carimba, é um padrão que foi estabelecido. Técnico, tá? De fazer a coisa mais automaticamente. Mas que pode não ser o melhor para quem está. Claro. Então, como ele era o cara que tinha que diariamente ser, ele tentava argumentar que para ele era melhor que elas tirassem devagar, né? Aí depois ele fez estudos e pôde comprovar isso, que tirasse devagar e que parasse a cada, digamos, que ele ficava umas 2 horas fazendo isso, 1h30, porque ele tinha o corpo inteiro. Então, para ele seria melhor que elas tirassem devagar e parasse assim uns 3 minutos a cada 15, para ele poder se recuperar. E ele também tem argumentação científica para, né? Mas quem está interessado nisso, quer dizer, elas têm um padrão que elas tiravam para fazer rápido, entendeu? Sem se interessar. Sim. Ele começou a se interessar por padrões de comportamento a partir disso. E claro que ele leva esse pequeno negócio, ele começa aqui mostrando, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui pra ti. Eu vou botar o... Dan Ariely. Ai, sei lá como é que fala o nome dele. Ele começa mostrando uma... Ele é da onde mesmo? Ele é americano. Ele era daquele MIT, né? O cara que estuda comportamento cultural, bababá. Tu pode ver aqui, ó, irracionalidade previsível, né? Ele vai mostrar 2 mesas, né? Que são exatamente do mesmo tamanho, mas aquela ilusão ótica. Sim, ilusão. E aí qualquer um pode apostar todas as fichas que uma é maior que a outra. E ele diz não, né? Então aqui ele conta a história da enfermaria. Tu vê que ele tem o rosto todo. Eu vou postar, tá, ouvintes, pra vocês que estão aí só vendo a gente. Mas ele... Não, e ele leva, ele leva esse raciocínio para a macroeconomia, para a questão, ele faz uma experiência sobre trapaça, que é muito interessante, que mostra assim, que as pessoas... Abri a porta. Pausa. E não tem intervalos comerciais. Não tem. As pessoas fazem trapaças, pequenas trapaças, sem, assim, por exemplo, qualquer um é capaz de pegar uma caneta ou um lápis ou uma borracha e botar no bolso sem o menor problema ético. Assim, tipo, claro. Agora, se for um dinheiro já é mais difícil. Alguns pegam, mas já há uma restrição maior, há um problema moral no meio, né? Então ele diz assim, quanto mais afastado tu tá do valor monetário, menos peso tu sente pela trapaça. Ele estuda a trapaça. Sim. Então por isso que ele diz que nos mercados de ações e os caras estão longe. Então é tudo uma abstração. São ações, são commodities, são percentuais, não é dinheiro físico. Então a trapaça, neguinho, tá institucionalizada sem o menor problema. É uma loucura, né? Gente, é uma loucura. Que viagem. É muito interessante e ele... Que é verdade, esse negócio do lápis, da caneta, do isqueiro. Pega o isqueiro, botei no bolso aqui, achei que era meu, sei lá. Não, mas ele faz muitas pesquisas com pessoas e ele... Mas com dinheiro, realmente, quando tu tá lidando com o valor, com a coisa que tem o valor... Muda completamente. Então ele fez muitas pesquisas e incrível, assim... O tipo de análise que ele faz, assim, tu vai ficando chocado, entendeu? Porque, é código moral distorcido, né? Ele estuda as falhas do nosso código moral, as razões ocultas pelas quais achamos certo trapacear ou roubar. Mas, enfim, é muito interessante, vale a pena... esse cara tá dando um curso. Né, que ainda dá para se inscrever nesse lugar aqui, que
eu vi no blog dela, querido leitor. Bom, mas enfim. Mas é muito legal. Muito legal, né? Até quando tu é pego, tipo, se tu te dá conta, se alguém se avisa, imagina se tu pega, sei lá, um dinheiro mesmo, tu fica constrangido, não? Ai, me desculpa, não é a pessoa, fica assim, tipo, é um ladrão. É um ladrão. Agora, se é um isqueiro, por exemplo, tá, sei lá, botei errado aqui, toma de volta o isqueiro. A importância na cabeça, por mais que sim, a quantia seja a mesma, sei lá, o valor. É isso aí. Mas o pegar o dinheiro implica tem uma coisa moral, assim, de roubo que é mais difícil da pessoa... E essa função como é que é? Das coisas de ações, de quem lida com ações mesmo. É tudo muito distante, né? Que nem porque o mercado imobiliário das pessoas, é um apartamento, é uma coisa, mas tu nunca fala no dinheiro, tu não vê o dinheiro, tu não pega o dinheiro, tu fala, é outra coisa. O dinheiro já é uma abstração, mas se tu pega o papel, a moeda... Que vale, que tem uma de troca por alguma coisa. Tu tem um comportamento diante disso, e diante diante do objeto, de outros objetos, o teu comportamento muda muito. Ou seja, assim, eu vi um vídeo dele, eu quero ver mais, que me interessei muito. Meu inglês não é para tanto, assim, para assistir um curso, entendeu? Sim. E entender, mas parece ser muito bacana. O cara é muito interessante. Bom, eu fiquei assim, a gente escolhe tudo errado, então, essa é a real. Não, é que Conclusão. Escolhemos tudo errado. A gente é muito facilmente manipulável, entendeu? Ele prova isso, porque ele induz as pessoas ele coloca uma variável a mais e induz as pessoas, e isso faz com que as pessoas escolham. Sim, na verdade, com isso ele quer provar que, assim, ele fez um experimento que se ele fizer uma variável lá do homenzinho 3 igual ao homenzinho, mesmo homenzinho 2 mais feio, e com o homenzinho 1 tu vai acabar optando por mudar a tua escolha. Mas isso ele quer, com isso ele prova que na vida automaticamente, se tem isso da nossa escolha, a gente pode fazer a escolha errada, na verdade. Não, geralmente a gente distorce. Exato, geralmente o mundo tá ali. A gente olha pra ele e escolhe a coisa errada. Escolhe aquilo que nem necessariamente a gente acredita. Isso. A gente não tem... Que viagem. É uma viagem. Não sei se é nesse aqui que ele mostra a tal da mesa... Mas essa coisa da mesa eu me lembro que tem até uns brinquedos infantis que tu pega, assim, tem um arco, aí tu pega um arco e coloca em cima do outro, os dois do mesmo tamanho. Aí o que tá em cima sempre parece maior do que o que tá embaixo. Isso, é que a gente, o tempo todo, a gente tá à mercê de essas iluções de racionalidade, de ótica de racionalidade. Tu pensa que tu tá fazendo a coisa certa, tu vai e tu tá na maior roubada, entendeu? Aí eu falei assim, vou parar de pensar, vamos parar de... Isso é mais um instintivo. Não, mas ele diz que a intuição em geral tá errada. Tá errada. Ele diz que a gente... então, assim... olha só, o Sidraque pergunta se a gente leu a coluna do Humberto Treze contrapondo a da Carol Ben-Simon. Eu não li. Vou ler. O Ungaretti diz: eu odeio a forma de atendimento do natalício, o cheiro de fritura, chopp quente, tocado a gado e a música que também não me agrada. Então não somos só nós somos dois. Não, mas as pessoas... Olha... Marcelo Taz se filia ao PT e se lança candidato ao Senado na vaga de Eduardo Suplicy. Será que é piada do Marcelo Rubens Paiva? Marcelo Taz se filia ao PT e lança candidato. Aí se lança. Deve ser piada, não é possível. Não acredito. O Twitter é brabo.
Sim, tem coisas. É uma diversão, é muito legal, mas é muita informação, mas tem coisas que tu não necessariamente tu pode acreditar. Não, é. Sim, eu li no. Claro que daí era uma piada, né? O bairrista na Sexta-feira Santa disse que o Papa Francisco tinha liberado o bife de chouriça porque ele é argentino. Eu vi. Liberou o bife de chouriça na Sexta-feira Santa. Deve ser o 1º de abril. Hoje tem essa palhaçada. Hoje tem 1º de abril. Que saco! Tá, tudo que você ler. Tudo que você ler. Tudo é pra desconfiar. Mas que a gente tava vendo. O Fábio. O Fábio manda um link aí. Mas será que tá na 0 Horas de hoje? Deve ser, né? Tá, mas é a Carol Tu leu o texto da Carol? Não li. Maravilhoso. Sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre que modelo de cidade se quer para Porto Alegre. Então, aí ela diz que ela cita pesquisas que mostram que se tu duplica uma via e com a ilusão de que isso vai resolver a fluidez do trânsito, isso aí melhora durante alguns 2, 3 anos, não me lembro direito, mas ela tem os números. E logo em seguida vai congestionar de novo, porque isso não tem volta, não tem fim, cada vez vai ter mais carro, mais gente. Então o que é preciso é mudar o paradigma, assim, qual é a cidade que é uma cidade para carro ou uma cidade para pedestre? Aí ela cita, eu estou falando assim do que eu lembro. Que tenha mais... ela cita Los Angeles, que é uma cidade que não pode andar na rua, né? Não tem, não é para andar na rua, é para andar de carro. E no entanto lá também está tudo congestionado, apesar daquelas mega pistas, tem 8 pistas de cada sentido e tá congestionado. Nossa, mas essas grandes cidades, pega as grandes capitais do mundo, estão todas congestionadas. Estão todas, mas aí o que se faz? Nova York é uma cidade extremamente plana, as pessoas caminham muito, mas eu acho que é muito mais gente, é muito turista, é muito táxi, é muito tudo. Mas aí as pessoas, então, as pessoas em Nova York, as pessoas caminham, andam na rua, as pessoas andam de metrô. Mas está tudo congestionado, os carros também estão congestionados. Mas aqui tu não pode caminhar na rua porque tu tem medo, tu tem medo, tem zonas que são como tipo Los Angeles, São Francisco, que são de muita, não são planas, né, cheio de lombas e coisa, e às vezes as coisas são longe, tu não tem teus pequenos guetos ali onde tu pode viver, vou viver a minha vida aqui no meu bairro, pelo menos o básico, aí eventualmente se tu quer sair para mais longe tu vai, mas não tem muito isso. Não, mas aqui. É isso que ela diz, que ela agradece as pessoas que saem com seus cachorrinhos para levar na rua até em horários inusuais, e não agradece as pessoas que vão para a academia de carro, ficam caminhando lá na esteira e depois saem de carro e não andam na rua. As pessoas não andam na rua. Ela cita coisas assim de prédios que são demolidos, entendeu? O que se poderia ter assim de exemplo de uma arquitetura dos anos 50, anos 60, é demolido para botar um espigão de péssimo gosto, uma coisa horrorosa, entendeu? De comportamento, basicamente, de estrutura. É que a cidade não tem um planejamento urbano, ela está na mão da especulação imobiliária. Totalmente. Então é tipo, foda-se. E aí o que o poder público apresenta vamos duplicar as ruas. Mas isso também tem um esgotamento. Não há ninguém pensa em fazer um metrô como aquele de superfície lá, que eu acho lindo, do filme da Pina Bausch. Sim. Que eu adoro aquilo. Maravilhoso. Que é aéreo. É aéreo, me parece. Parece, assim, para quem não entende nada do assunto, que é mais barato fazer um troço assim do que furar, escavar. É bem possível. Porque, na verdade, é uma estrutura. O trem é o mesmo. A diferença é que ele funciona. A estrutura não precisa furar. Não precisa, alguma coisa vai ter que furar para sustentar, mas ela são uma estrutura metálica em forma de V, ao contrário, né? Que ela come lá em cima. E lá em cima tem um trilho, e aí o trem passa por cima desse... O teto do trem é ligado no trilho. Isso. E embaixo ele fica meio solto. Ele tá pendurado. Né? E aí tem essa estrutura em forma de V ao contrário, enfim, que é presa no chão. Agora,
Me diz se o poder público pensa nisso. Não, o poder público pensa em botar as pessoas na rua. Esses dias também, ontem, eu acho... E mais do que isso, o poder público tem uma relação tão perversa com empresas, de ligações com a iniciativa privada. Por um lado, tem uma ligação muito legal, muito boa, muito proveitosa. Por outro lado, tem uma ligação muito meio promíscua mesmo de se vender, sabe? De se vender por dinheiro, tu libera espaços que sem tanta análise, sem tanto, sabe? Daqui a pouco tu libera aqui a orla do Guaíba para construir um prédio gigantesco, e aí daqui a pouco tu, que tem uma vista maravilhosa, daqui a pouco aqui na frente surge uma liberação para fazer alguma... Enfim, isso, um exemplo para qualquer coisa, para várias áreas que tem vegetação, ou que não, ou que é de pedestre, é isso, porque daí as pessoas têm áreas que são de pedestre, que de repente a via é duplicada e o pedestre perdeu o seu cantinho de passear, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Aqui, quer ver, o Julemir Machado da Silva escreveu que ele andava de bicicleta em Livramento, dos 10 aos 17, bababá. O sonho dele era ir para a PUC, ir para a Rádio Guaíba, onde ele trabalha de metrô e de bicicleta. Imagina, isso é um sonho. No primeiro caso, pegaria o trem na estação HPS, desceria na estação PUC e na estação Praça da Alfândega. No segundo, pedalaria na grande planície da minha casa até a Universidade, da Ramiro até a Ipiranga. Aí ele bota assim, sou fã desse pessoal do Massa Crítica, enxergam perto e longe. O futuro das cidades pertencerá às bicicletas e ao metrô subterrâneo. Cidades como Porto Alegre e São Paulo precisam imitar Paris e ter linhas de metrô em todas as direções. O carro individual é um meio de transporte anacrônico. Em sociedades cada vez mais sedentárias, populosas e engarrafadas, a bicicleta é, ao mesmo tempo, academia de ginástica, meio de transporte, instrumento de lazer e fator de defesa do meio ambiente. Imagino as ruas do futuro tomadas por bicicletas e com uma só pista para carros. Não muito distante dos nossos dias, o uso do automóvel por uma única pessoa em horários comerciais será proibido. O carro é meio individualista e egoísta. Aí ele fala ali do Brasil JK, né, que a modernidade era a rodovia, o automóvel, a gasolina e a mesa de fórmica. Desmantelou a rede ferroviária. A Europa, que não tem medo de ser tradicional, porque naquele tempo o Brasil queria ser moderno. Exato. A Europa não desprezou os seus trens, os seus bondes, preservou tudo, nem a sua arquitetura, tá tudo lá. Tá tudo lá. E não impede que, em áreas mais periféricas, tu tenha eventualmente alguns prédios mais modernos, altos, enfim, mas tudo existe um planejamento. Aqui não existe essa prostituição de que eu tava falando, não existe assim, daqui a pouco tu tem no centro histórico uma casa que tá lá, que é antiga, enfim, e do lado vendem, como sei lá, de quem pertence a casa, destroem uma casa e constroem um prédio mais alto que não tem a menor cabimento de estar do lado daquele lugar no centro da cidade, do lado de casas antigas, sabe? Tipo, é uma bagunça. Sim, e na hora que tu deixa construir esse prédio, tu tá condenando aquela casa a ser a próxima a ser vendida. A gente tinha no Porto Alegre em Cena, a casa que hoje o Porto Alegre em Cena ocupa, uma casa linda, bom, tu conhece? Casarão do Porto Alegre em Cena, na Travessa Paraíso, até a travessa é o nome da travessa linda. Travessa Paraíso, fica o Casarão do Porto Alegre em Cena. A casa, ela é semi-tombada, parece. A gente tinha informação de que ela era tombada, porque a gente não pode pendurar nada na parede, e não tem nada pendurado na parede. Aí tinha uma moça que trabalhou conosco, eu não me lembro o que ela é, acho que ela era, sei lá, enfim, mas ela trabalhava com, acho que de pesquisa de memórias, como é que é o curso de historiografia, não? Enfim. Bom, e aí ela sabia e aí começaram a construir um prédio do lado.
Só tem casas ali. Sim. E o casarão do Porto Alegre que é muito mais antigo que todas aquelas casas, que aquilo ali era de uma época que a cidade ia só até a José de Alencar. O casarão que eu tô falando é no pé do Morro Santa Teresa. Então a cidade ia só até a José de Alencar e pra cima ali era mato e fazendas, enfim, terras. E aquela casa era de uma pequena fazenda. E bom, a cidade foi crescendo pra lá, ok, com casinhas, tudo, e até hoje são casas. Agora, mais pra cima, lá já tem uns prédios, e aí, do lado do Porto Alegre começaram a construir um prédio. E aí ela disse, olha, do lado de casas tombadas não pode construir prédios de mais de 2 ou 3 andares. E aí o plano era, tipo, 4 andares, não é muito alto o prédio. E a gente tem uma sala ali, que tu fica, que tu tem uma vista pro Guaíba, por um lado, e na outra janela tu enxergava todo o centro histórico. O prédio administrativo do estado, aquele que era rampa de skate, a catedral, se enxergavam vários prédios dali, e era linda, a vista era incrível. Com a construção daquele prédio, tapou tudo. Acabou. E aí ela ligou pra lá, pra dizer, olha, estão construindo um prédio aqui, que vai ter mais de 3 andares, vai permitir lá, daí recebemos a informação de que a casa não era tombada. Ela é semi-tombada. E aí em função semi-tombada é o máximo, né? É tipo morrer, né? Tipo morrer. Mas deve ser uma categoria só possível daqui no Brasil? Possivelmente. Hoje? Só em Porto Alegre? Pode ser semi-tombada. Semi-tombada. A casa é semi-tombada, então pode construir o prédio. E assim a gente perdeu uma bela vista da que a gente tinha da casa. E os vizinhos estão do lado ali. Vai descaracterizar tudo, né? Descaracteriza Então, voltando a Paris, as grandes cidades, mas tu vê no centro, tu vai pra Paris, não é nem só no centro, é toda a região, a cidade antiga, digamos assim, toda a região, os prédios têm a mesma altura. Tudo tem aquela altura, e não é uma altura muito... Isso tudo hoje em Paris. Tudo tem uma certa altura. Sabe, não tem... Aí tu vai sair da cidade, tu vai lá pro fundo, aí tu começa a ter... Daí tu vê as áreas mais industriais, mais comerciais, enfim, aí tu vê prédios espelhados, de Diaba 4, enfim. Mas, quer dizer, tu tem... Em Paris tem uma coisa, eu me lembro que uma vez até tu comentando, acho que num Talk Radio, tem uma coisa que eu acho... eu passo a ver como charme, tá? Talvez tem gente que não gosta, enfim. Mas o chefe ligando. Então essa gente que não gosta, mas tem uma coisa muito legal, porque eles... até os estabelecimentos novos, então tu vai lá, eu vou comprar, assim, adquirir, eu tô alugando aqui uma casinha num bairro mais central, pra abrir minha loja de gibis, sei lá, qualquer coisa. E ali... tu não tem se aquela loja antigamente era, sei lá, um cabeleireiro, uma barbearia, ou não sei o que eles mantêm aquela placa fica lá. O teu estabelecimento dentro é outro, aí tu vai divulgar ali, é um espaço que dá... açougue na Alemanha. Exatamente. Que virava não sei o que, mas continuava lá o azulejo. O azulejo, e até a placa ali em cima, a fachada da loja da casa tá lá, açougue ou barbearia, não sei o que. É uma marca da história. Exatamente. Que aqui não, aqui já tira, destrói tudo, bota um vidro espelhado bem bonito. Exatamente. Bem horroroso, né? Bem horroroso. E aí e assim, e aí o que o Juremir fala assim dos metrôs, a gente é muito genial. Eu falo, conheço pessoas que moram lá que eu não entendo muito, a não ser que tu more mais afastado, porque tu realmente tem uma cidade inteira subterrânea. Eu não entendo quem tem carro, quem mora em Paris e tem carro. Eu não entendo pra que a pessoa tem um carro. Ele diz aqui, o Juremir, atrair montadoras de carros será coisa do passado. Governantes ousados tentarão criar grandes museus. Esperem para ver. Ele está falando do futuro, né? Aqui ele diz assim, que os ciclistas parecem enxames em várias grandes cidades dessa Europa velha e chata, entre aspas, né? Cheia de museus e de parques, onde as pessoas fazem uma coisa antiquada que por aqui é considerada por muitos como mico, piquenique. Aqui não vai fazer um piquenique, né? Porto Alegre está vivendo o derradeiro conflito entre motoristas arrogantes e ciclistas em busca de espaço. Assim como os plantadores de fumo, esses exportadores de doenças terão que descobrir novas culturas. Os governos terão de incentivar novos empreendimentos.
Então, assim, Porto Alegre tem tudo, diz o Juremir, para se transformar na cidade das bicicletas, salvo na subida da Lucas de Oliveira, onde sugiro que instalem um teleférico. Tem gente que quase perdeu o uso das pernas, desce de elevador até a garagem, dirige até o estacionamento do trabalho, onde pega o elevador até o escritório, vive no ar-condicionado, acostado por médicos, doenças e barriga, caminha no mesmo lugar na esteira. É isso aí. Sim. E, enfim, agora esse é um debate que todo mundo tinha que participar, que a cidade tinha que postular para si, né? Mas assim, os arquitetos fizeram, depois tem que ler o texto da Carol, eu vou ler. Tá no Facebook dela, eu também compartilhei. Depois que ela lançou esse artigo, convidaram ela no IAB para falar, para fazer um debate. Ela é uma escritora, uma pessoa que simplesmente lê, quer dizer, lê o mundo do seu jeito, claro, e vê que não está certo, entendeu? E, no entanto, assim, eu acho que falta um comprometimento maior das pessoas em relação a isso, e alguém tem que falar, assim como os manifestantes já marcaram uma outra, né? Para hoje às 18 horas vai ter mais uma manifestação. Eu sou contra a violência, mas eu sou a favor das manifestações. Eu acho que realmente, lógico, ninguém merece uma manifestação. Eu sou muito a favor de manifestação. Tem que ter manifestação. Até isso aí. Tem que batalhar por aquilo que a gente acredita. Se a gente vai conseguir, vai chegar lá, se vai ter alguém um dia que vai se dar conta daquilo que a gente se dá conta, ou não. Ou não. Isso aí. Mas pelo menos a gente fez alguma coisa. Isso aí. Então tá, deu pra nós, então vamos lá. Segunda-feira que vem. Cá estaremos. Cá estaremos de novo. Então tá, beijo, ouvintes. Beijo, obrigado, até mais. Valeu, tchau.